Em uma noite calma, onde a lua repousava serena sobre as antigas cidades da Europa, o vento passava devagar por ruas estreitas e de pedra, trazendo consigo um sussurro distante. Era um sussurro de risadas, de passos apressados, de jovens correndo atrás de algo que não era mais que uma bola improvisada, talvez de couro gasto, talvez de pano amarrado, talvez apenas uma esfera de palha moldada pela imaginação. Antes de existirem regras, antes de existirem estádios, antes de a palavra time significar união de corações, havia apenas um instinto simples de chutar algo no chão e seguir adiante, entre amigos, sob o céu aberto. Imagine o cheiro do ar daquela época, fresco e leve, misturado ao aroma da madeira queimada em fogueiras próximas, iluminando discretamente as casas. Crianças corriam, seus passos ecoando como batidas suaves sobre o silêncio da noite. O riso se misturava ao som do vento, criando uma melodia tranquila. Não havia plateia? Não havia árbitro. Apenas a alegria de brincar juntos. E sem que ninguém soubesse, o mundo estava presenciando as primeiras centelhas de algo que um dia se tornaria paixão global. Esses pequenos gestos, aparentemente banais, traziam em si um ritmo encantador. Um pé tocava a bola, ela rolava pelo chão de terra, levantando pequenas nuvens de poeira dourada à luz das tochas. Outro pé corria para alcançá-la, e assim o ciclo se repetia. Movimento após movimento, chute após chute, como se a dança improvisada das crianças estivesse desenhando linhas invisíveis no tempo. Linhas que séculos mais tarde dariam forma às regras, às equipes, às bandeiras tremulando ao vento em estádios cheios. Os dias se sucediam e o hábito permanecia. No amanhecer, quando o sol dourava os telhados com sua luz suave, lá estavam novamente os mesmos grupos, organizando-se de forma natural. De um lado, alguns meninos. Do outro, outros tantos. Era o início sutil da ideia de dividir-se em grupos, não por obrigação, mas pela magia natural da competição saudável. O calor do sol aquecia as pedras, o ar trazia o cheiro de pão assando nos fornos, e o barulho da bola rudimentar ecoava pelas ruas estreitas, embalando as manhãs como um canto simples, porém eterno. Naquela época ninguém falava de futebol. As palavras eram outras, os costumes eram diferentes, mas o espírito era o mesmo. Correr juntos, vibrar juntos, rir juntos. O jogo não precisava de gramado verde. O chão de barro ou as ruas de pedra eram suficientes. As linhas do campo eram imaginárias, traçadas pela mente criativa das crianças. E cada chute era como um poema breve, escrito não em papel, mas no ar fresco das aldeias antigas. Assim, entre dias claros e noites serenas, sem pressa, foi se formando algo maior do que todos poderiam imaginar. Uma tradição invisível, transmitida de geração em geração, como uma brisa suave que atravessa séculos. Um jogo sem regras definidas, mas cheio de encanto, que aos poucos ensinava ao ser humano o valor da união. Porque, mais do que correr atrás de uma bola, tratava-se de correr ao lado de alguém. E era isso que plantava silenciosamente a semente dos times. E enquanto o sol se punha, tingindo o horizonte de laranja e vermelho, os jogadores improvisados recolhiam-se para casa. As tochas se apagavam, as ruas ficavam quietas novamente, e apenas no coração permanecia a lembrança daquele momento partilhado. Um momento simples, mas poderoso. E assim, a noite retomava a calma, com o vento suave,
embalando os sonhos, como se dissesse: ainda há muito por vir, o jogo está apenas começando. O tempo passou suavemente, como um rio que corre sem pressa em direção ao mar. O hábito de chutar uma bola improvisada não era exclusivo de uma única aldeia ou cidade. Em terras distantes, sob céus diferentes, outros povos também descobriram a alegria de correr juntos, de formar lados opostos e de brincar com esferas feitas à sua maneira. Era como se a humanidade inteira, mesmo separada por montanhas, rios e oceanos, compartilhasse o mesmo instinto silencioso, um instinto de brincar em grupo, de competir e cooperar ao mesmo tempo. Em campos abertos da Inglaterra, jovens camponeses jogavam com bolas feitas de bexiga de porco, infladas e amarradas. Os sons eram rústicos, o couro rangendo, os risos ecoando ao vento frio. O cheiro da grama úmida misturava-se ao aroma da terra recém-arada, criando uma atmosfera de frescor. Enquanto isso, em terras mais distantes, no Japão antigo, surgia o kemari, uma versão mais cerimonial do jogo, onde a bola não podia tocar o chão. Jogadores, vestindo roupas tradicionais, mantinham a esfera no ar com toques delicados, como se fosse uma dança sagrada. Cada lugar colocava sua poesia no gesto de chutar, segurar e brincar com uma bola. Na China, histórias antigas falavam do Cuju, um jogo que já tinha regras mais claras e até campos delimitados, praticado por soldados como forma de treinamento físico e disciplina. O cheiro de incenso e o som dos tambores militares ecoavam em volta, criando uma cena solene. Ali, a bola não era apenas diversão, era também preparo, estratégia, concentração. A cada toque, o corpo se fortalecia e a mente aprendia sobre equilíbrio e cooperação. É fascinante imaginar que, enquanto em um vilarejo europeu, uma bola improvisada de pano rolava pelas ruas estreitas, do outro lado do mundo, em palácios orientais, nobres e guerreiros também experimentavam a mesma sensação de união. Diferentes línguas, diferentes roupas, diferentes cenários, mas o mesmo encantamento, a mesma paixão silenciosa que atravessava fronteiras sem precisar de tradução. O vento levava esses jogos de geração em geração. Os sons se repetiam, passos correndo, bolas quicando, risos ecoando, como uma canção universal que todos conheciam de alguma forma, mesmo sem se encontrar. Não havia estádios, não havia multidões, havia apenas a vida simples, o corpo em movimento e a alegria coletiva. E quando a noite chegava, em qualquer canto do mundo, o cenário se repetia. Crianças e adultos guardavam suas bolas rudimentares. As fogueiras eram acesas, o cheiro da lenha queimando perfumava o ar, e o cansaço trazia sono profundo. Ao fechar os olhos, muitos sonhavam com os chutes, as corridas, os momentos de riso, como se até nos sonhos o jogo não quisesse acabar. Essas tradições, cada uma com sua cor e sua textura, eram fios delicados que o tempo tecia em um grande tapete invisível. Um tapete que, séculos depois, seria chamado de futebol. Mas naquele instante, era apenas brincadeira. Brincadeira que conectava povos distantes sem que eles soubessem. E assim, suavemente, o mundo se aproximava, guiado por algo tão simples, mas tão poderoso, uma bola em movimento. Com o amanhecer, suave, as cidades antigas se enchiam novamente de vida. O som das carroças ecoava ao longe, puxadas lentamente por cavalos que batiam os cascos contra o chão de pedra. Havia cheiro de pão recém-assado vindo das padarias, misturado ao aroma doce das flores que desabrochavam nos jardins.
Entre essas rotinas simples, lá estavam novamente os jovens com aquela bola improvisada que parecia ter vida própria. Rolava de um lado ao outro, como se convidasse todos a brincar. Mas pouco a pouco, algo novo acontecia. As crianças não estavam apenas chutando de forma solta. Começavam a se organizar, a criar grupos fixos, a separar de cá e de lá. Sem perceber, estavam dando os primeiros passos para a invenção dos times. Imagine o som suave dessa cena. Risos misturados a gritos de incentivo, passos correndo em ritmos diferentes e o impacto leve da bola batendo no chão. Tudo parecia uma melodia, como se cada movimento fosse uma nota de uma canção sem fim. As regras não estavam escritas, mas iam surgindo naturalmente, como sementes lançadas ao vento. A bola não pode passar daqui, dizia um. Quem perder deve buscar, dizia outro. E assim, com gestos simples e palavras improvisadas, os primeiros contornos de um jogo coletivo se desenhavam no ar. Havia algo mágico nesses momentos. Os olhos brilhavam com um desafio. Os corpos se moviam em sincronia, ainda que de forma desordenada. E quando alguém marcava um ponto imaginário, todos vibravam como se tivessem conquistado um tesouro. Esse entusiasmo era a alma do que viria a ser, séculos depois, o futebol. E, acima de tudo, revelava o instinto humano de se unir em grupos, de criar identidade, de pertencer a algo maior. As tardes passavam lentas. O sol aquecia os telhados e as sombras se alongavam nas ruas. O vento trazia o cheiro de erva secando ao sol, enquanto os jogos seguiam. Os movimentos se repetiam, criando uma cadência quase ritualística. Chute, corrida, grito de alegria, chute, corrida, suspiro de cansaço. Era como se cada ação estivesse gravando na memória coletiva da humanidade uma história que jamais seria esquecida. E entre uma pausa e outra, havia também momentos de calma. Alguém se sentava à beira da rua para beber água de um cântaro. Outro respirava fundo, olhando o céu azul que parecia infinito. Pequenos instantes de descanso que lembravam que o jogo não era apenas esforço, mas também contemplação. A beleza não estava apenas na bola rolando, mas também no estar juntos, partilhando a simplicidade de viver. À medida que as gerações se sucediam, esse costume de jogar e dividir-se em lados diferentes se espalhava em vilarejos distantes, em campos abertos, em ruas de pedra. A cena se repetia. Cada lugar colocava seu toque, suas variações, mas a essência permanecia. O jogo coletivo já não era apenas brincadeira, tornava-se tradição, tornava-se parte do cotidiano, tornava-se cultura. E no cair da noite, quando o céu se tingia de laranja e violeta, as pessoas guardavam suas bolas improvisadas, feitas de couro, de palha ou até mesmo de bexigas de animais. Voltavam para suas casas, cansados, mas felizes. E nos corações ficava guardada uma sensação. A sensação de que jogar juntos era mais do que uma distração. Era uma forma de viver. Assim, suavemente, sem pressa, a humanidade caminhava rumo à invenção dos times. Um passo de cada vez, como se o vento que passava pelas árvores estivesse guiando silenciosamente a direção dessa história. Porque ainda que ninguém percebesse, o simples ato de dividir-se em dois grupos estava preparando o mundo para uma paixão que mobilizaria nações inteiras. O tempo, sempre paciente, avançava como as ondas que tocam a areia sem pressa. Durante séculos, o jogo com a bola continuou a existir em diferentes lugares, com variações.
Nomes distintos, mas sempre com a mesma essência: unir pessoas em torno de um objetivo simples. Porém, algo novo começava a acontecer. Em vilas e cidades da Inglaterra, onde o costume era mais forte, crescia a necessidade de dar forma e ordem àquilo que até então era apenas instinto e improviso. As ruas estreitas e os campos verdes já não bastavam para conter a energia do jogo. O barulho das bolas correndo pelos becos confundia-se com os pregões dos comerciantes. O cheiro de couro e terra misturava-se ao de pão e cerveja fresca nas tavernas. Era um cenário vivo, mas também caótico. Às vezes, dezenas de pessoas se reuniam para jogar ao mesmo tempo, cada grupo com suas próprias regras, criando confusões que terminavam em discussões e risadas. Mas pouco a pouco surgia a ideia de que talvez fosse melhor organizar. Imagine esse momento. Numa pequena taberna de madeira, aquecida pelo fogo da lareira, homens se reuniam para conversar. O calor das chamas iluminava seus rostos, projetando sombras nas paredes. O cheiro de fumaça se misturava ao aroma doce da madeira queimando. Copos de cerveja eram erguidos e, entre um gole e outro, alguém dizia: "Precisamos decidir como se joga de verdade." Essas palavras simples marcavam o início de algo grandioso. As primeiras regras não eram escritas em grandes livros. Eram ditas em voz baixa, anotadas em pedaços de papel amarelado, passadas de boca em boca. Algumas falavam do número de jogadores, outras de até onde a bola podia ser levada. Algumas proibiam certas jogadas mais violentas, outras definiram quando o jogo terminava. Nada era definitivo ainda, mas a semente estava lançada. O jogo começava a ganhar corpo, a se tornar mais do que diversão. Começava a se transformar em tradição organizada. Do lado de fora, os jovens continuavam a correr atrás da bola. O vento frio passava pelos campos, o sol dourava as colinas distantes e as primeiras partidas organizadas aconteciam em terrenos improvisados. Não havia ainda uniformes, mas havia uma sensação diferente. Agora, jogar não era apenas correr e chutar, era seguir acordos, respeitar limites, compreender um conjunto de regras que, mesmo simples, já traziam um senso de pertencimento maior. Esses pequenos detalhes criavam algo novo: disciplina. Cada chute, cada passe, cada corrida ganhava um significado que ia além do momento. O jogo começava a ensinar valores de ordem, respeito e união. O que antes era apenas brincadeira infantil tornava-se uma experiência coletiva que envolvia jovens e adultos, vilas inteiras, comunidades que se reuniam para assistir. O futebol, ainda em sua forma primitiva, começava a deixar de ser apenas passatempo. Tornava-se espetáculo. E quando a noite caía, os registros escritos em papéis amarelados repousavam em mesas de madeira, enquanto os homens fechavam as janelas para se proteger do frio. As fogueiras se apagavam devagar, restando apenas brasas incandescentes, iluminando o silêncio. Mas dentro daqueles papéis, silenciosos e frágeis, estavam as primeiras linhas de uma paixão que no futuro encheria estádios com multidões vibrando em uníssono. Assim, sem pressa, com gestos pequenos, a humanidade dava mais um passo. Do improviso à regra, do instinto à organização, do jogo livre ao esporte que começava a nascer. E o vento, que sempre soprou sobre as ruas de pedra e os campos verdes, parecia guardar em seu sussurro uma promessa suave.
Esse é apenas o começo. Os dias passaram, transformando-se em anos. Os anos se tornaram décadas, e em silêncio o futebol amadurecia. Aquilo que antes era apenas uma brincadeira de rua e de campo aberto, já havia conquistado corações demais para permanecer no improviso. Em cidades da Inglaterra, cada vez mais escolas e comunidades praticavam suas versões do jogo, mas cada uma com regras próprias, às vezes contraditórias. Em um lugar, podia-se segurar a bola com as mãos, em outro, não. Em um campo, o número de jogadores era 20, em outro, apenas 12. Essa diversidade encantava, mas também confundia. Era como uma canção com muitas melodias tocadas ao mesmo tempo, bonita, porém desordenada. E foi nesse cenário que surgiu a necessidade inevitável: consolidar as regras, unificar tradições, dar ao jogo um corpo reconhecido por todos. Imagine uma sala simples, de madeira escura em uma escola inglesa do século XIX. O ar era frio e a luz que entrava pelas janelas altas iluminava partículas de poeira dançando suavemente. Homens jovens e mais velhos, alguns professores, outros entusiastas, sentavam-se em cadeiras firmes. Em suas mãos, papéis e penas mergulhadas em tinta. O cheiro de pergaminho fresco misturava-se ao aroma do chá servido em xícaras de porcelana simples. Era o nascimento de algo grande. Ali, começaram a registrar de forma organizada o que até então era falado de boca em boca. Linhas escritas cuidadosamente definiam quantos jogadores entrariam em campo, quais movimentos seriam permitidos, como a bola deveria ser conduzida. Essas palavras, simples, mas firmes, eram como raízes lançadas na terra fértil do tempo. Dali, cresceriam árvores frondosas que se espalhariam por todos os continentes. A cada reunião, as regras ficavam mais claras. E com isso nascia também a ideia de clubes e associações, instituições capazes de reunir jogadores sob um mesmo nome, sob um mesmo ideal. Não eram apenas pessoas que jogavam juntas. Agora eram grupos organizados, com identidade, cores e símbolos. O conceito de time ganhava seu contorno definitivo, deixando de ser apenas improviso para se tornar organização oficial. O cenário era inspirador. Do lado de fora das janelas, o vento soprava suave, balançando as árvores no pátio. O canto distante de pássaros enchia o ar. E dentro da sala, cada palavrinha escrita era como uma semente lançada para o futuro. Ninguém sabia ao certo o quanto aquilo se tornaria importante, mas havia no ar uma sensação de expectativa tranquila, como se o destino estivesse sendo desenhado em linhas de tinta preta sobre folhas brancas. As primeiras partidas regidas por essas regras organizadas começaram logo depois. Em campos verdes, cercados por pequenas multidões curiosas, os jogadores entravam em campo com mais disciplina. O jogo fluía com harmonia, não mais interrompido por discussões sem fim sobre o que era permitido ou não. Agora havia ordem, havia clareza, havia um norte.
E o futebol que nascera da simplicidade passava a carregar também o peso de uma tradição oficial. À noite, quando esses pioneiros guardavam seus papéis e fechavam as portas das escolas e clubes, talvez não imaginassem a grandiosidade do que haviam iniciado. Mas o vento, que sempre acompanhou cada chute, cada riso, parecia saber. Ele soprava suave pelos campos vazios, levando consigo uma promessa silenciosa. A paixão que ali nascia atravessaria fronteiras, oceanos, continentes e um dia mobilizaria o mundo inteiro. O século XIX avançava como uma manhã tranquila que lentamente se transforma em dia. O futebol já não era apenas uma brincadeira solta ou um conjunto de regras rabiscadas em papéis. Ele começava a ganhar endereço, começava a ganhar casa. E essas casas eram os primeiros clubes. Imagine o cenário: grandes cidades industriais da Inglaterra, ruas cobertas de névoa, o cheiro do carvão queimando nas chaminés, trabalhadores indo e vindo, máquinas roncando ao longe. No meio desse ambiente cinzento, surgia algo que trazia cor, entusiasmo e união. Clubes de futebol. O Sheffield Football Club, fundado em 1857, é lembrado como o mais antigo. Pense nele como uma pequena chama em meio ao frio da Inglaterra vitoriana. Reunindo amigos, trabalhadores, jovens cheios de energia, esse clube marcava o início de uma nova fase. Não era mais um jogo ocasional em uma rua qualquer. Era uma instituição. Um grupo organizado, com identidade própria. E ao redor dele, outros clubes surgiram, como se fossem estrelas nascendo em um céu ainda pouco iluminado. O ambiente dos clubes era especial. Pequenos salões com paredes de madeira, cheios do cheiro de cera e fumaça de lamparinas. Bandeiras simples eram penduradas, trazendo cores e símbolos que representavam não apenas um grupo, mas um sentimento coletivo. Ali, jogadores se reuniam antes das partidas, conversando em voz baixa, tomando chá quente, ajustando suas roupas simples, ainda sem uniformes padronizados. O coração batia mais forte. Não era mais apenas diversão, era compromisso, era identidade. E do lado de fora, algo mágico acontecia. Pessoas que não jogavam começavam a se aproximar. Crianças curiosas, famílias inteiras, trabalhadores que saíam cedo das fábricas paravam para assistir. O som das chuteiras batendo no chão, o eco dos gritos de incentivo, o impacto da bola correndo pelo gramado improvisado, tudo isso atraía olhares. Aos poucos, o futebol deixava de ser apenas praticado. Começava também a ser assistido. O vento que corria pelos campos verdes parecia levar consigo um chamado. Os gritos dos torcedores ainda eram tímidos, mas já havia ali a semente do que se tornaria multidões vibrando em estádios, lotados. Quando um gol era marcado, a vibração coletiva parecia aquecer até o ar frio da Inglaterra. O cheiro da grama, o toque áspero da bola de couro, o suor dos jogadores misturavam-se com a energia invisível da torcida. Uma energia nova, quase mágica. A criação dos clubes trouxe também um novo ritmo à vida cotidiana. Havia dias certos para os jogos, havia preparação, havia expectativa. As pessoas passavam a esperar pela partida como quem espera por uma festa. O futebol tornava-se ponto de encontro, motivo de conversa, fonte de orgulho local. Cada clube representava uma comunidade e cada vitória era celebrada como o triunfo coletivo. Quando a noite caía, depois de uma partida, as ruas ficavam cheias de comentários.
O ar frio misturava-se com o cheiro da fumaça que saía das lareiras, e todos falavam sobre os lances, os gols, as defesas. Mesmo aqueles que não haviam jogado se sentiam parte da história. O futebol já não pertencia apenas a quem chutava a bola. Ele agora pertencia a todos que se deixavam tocar pelo encanto do jogo. E assim, suavemente, o esporte se transformava, do improviso nas ruas para a disciplina dos clubes, da diversão solta para a identidade organizada, do pequeno grupo de jogadores para a multidão de espectadores. O futebol, ainda jovem, já mostrava que não seria apenas um jogo, seria uma paixão capaz de atravessar gerações. O futebol, já consolidado em terras inglesas, era como uma chama que não podia mais ser contida. Aos poucos, o vento do tempo começou a carregá-lo para além das ilhas, soprando seu encanto sobre novos horizontes. Era como uma canção que, uma vez ouvida, não podia ser esquecida. O ritmo das bolas rolando pelos campos ingleses atravessava oceanos, portos e estradas, chegando até outros países da Europa, onde encontraria corações igualmente dispostos a se apaixonar. Imagine os portos movimentados do século XIX. Navios partiam carregados de carvão, tecidos, mercadorias e sonhos. E entre malas, cartas e lembranças, viajavam também ideias, hábitos e paixões. Marinheiros, comerciantes e estudantes levavam na memória os jogos assistidos ou praticados em solo inglês. E ao chegarem em terras distantes, bastava uma bola simples para que o círculo mágico do futebol fosse recriado. O som do couro batendo no chão ecoava em ruas desconhecidas, despertando curiosidade imediata. Na Escócia, vizinha imediata, o futebol ganhou terreno rápido, misturando-se com tradições locais. Na França, começou a encantar jovens em campos abertos, enquanto o vento frio soprava pelas pradarias. Na Itália, o calor das cidades vibrantes abraçou o jogo, transformando cada chute em festa coletiva. Na Espanha, onde o sol se punha lentamente atrás das montanhas, os primeiros toques de bola nos pátios traziam risos e alegria. Era como se cada país desse ao futebol uma nova cor, uma nova melodia, sem nunca perder a essência da paixão. O ambiente mudava, de acordo com cada lugar. Nos campos franceses, o cheiro do vinho fresco e do pão recém-assado misturava-se com o som das primeiras partidas improvisadas. Em solo italiano, entre catedrais e ruas estreitas, a bola corria em becos de pedra, enquanto crianças vibravam com cada movimento. Na Espanha, o jogo acontecia em praças ensolaradas, com o aroma de laranjeiras enchendo o ar. Cada detalhe sensorial fazia do futebol uma experiência única, adaptada a cada cultura, mas sempre reconhecível em sua simplicidade universal. E enquanto o sol nascia e se punha em cada país, a magia se repetia. Jogadores improvisados, bolas gastas, campos adaptados, mas sempre a mesma essência: correr, chutar, vibrar juntos. O futebol não precisava de idioma. Ele era compreendido no olhar, no gesto, no movimento da bola. Era um idioma silencioso, capaz de unir povos distintos em torno de um mesmo fascínio. Pouco a pouco, surgiram clubes em diferentes cidades da Europa. E cada clube não era apenas uma organização esportiva, era uma bandeira, um símbolo de identidade. Representava bairros, comunidades ideais. Representava o coração de um povo. E com isso, o futebol passou a se transformar em uma rede invisível que ligava pessoas e países. Um fio sutil, tecido entre continentes, carregando em si uma promessa de unidade.
À noite, nas tavernas francesas, italianas ou espanholas, conversava-se sobre os jogos do dia. O cheiro do vinho, o barulho das conversas, o som de violinos ao fundo se misturavam com o entusiasmo das primeiras vitórias e derrotas. E no silêncio que seguia depois da música, talvez alguém refletisse em voz baixa: este jogo tem algo especial. Ele não é apenas um passatempo, ele mexe com a alma. E assim, com a mesma suavidade com que o vento sopra pelas colinas, o futebol cruzava fronteiras. Um jogo simples, nascido da terra e do couro, transformava-se em paixão compartilhada. Não mais apenas da Inglaterra, mas agora da Europa, e em breve do mundo inteiro. As ondas batiam suaves contra o casco dos navios. O vento soprava firme, enchendo as velas brancas e levando consigo não apenas mercadorias, mas também sonhos. Foi assim que o futebol, já fortalecido na Inglaterra e espalhado pela Europa, iniciou sua jornada além mar. Viajava de forma invisível, escondido nas lembranças de marinheiros, nos relatos de comerciantes, nas malas de estudantes. O que antes era restrito a campos ingleses e praças europeias, começava a cruzar o Atlântico, alcançando a América do Sul. Imagine o porto de Buenos Aires no final do século XIX. Navios chegavam cheios de produtos, enquanto trabalhadores descarregavam caixas pesadas, o cheiro da madeira molhada misturado ao sal do mar. Entre eles, imigrantes ingleses traziam também bolas de couro e o desejo de recriar ali as partidas que tanto amavam. Aos poucos, os gramados improvisados das margens da cidade se enchiam de risos e chutes, despertando a curiosidade dos locais. O futebol havia desembarcado na Argentina. No Uruguai, as mesmas águas que banhavam o Rio da Prata levavam também o encanto do novo jogo. Jovens reunidos em clubes ingleses começaram a praticar e logo comunidades inteiras observavam com fascínio. O som da bola batendo contra o chão ecoava pelas ruas estreitas de Montevidéu, misturando-se ao aroma de mate quente e ao canto suave das gaivotas que sobrevoavam a costa. E então o Brasil, o país tropical de cores intensas, música vibrante e alegria contagiante, receberia o futebol como quem acolhe um amigo que veio para ficar. O nome de Charles Miller, descendente de ingleses, ficou marcado como um dos pioneiros. Ele retornou da Inglaterra trazendo bolas e regras na bagagem, mas, acima de tudo, trouxe consigo a chama de uma paixão. Imagine a cena. Jovens reunidos em campos de terra batida, o sol forte iluminando cada passo, o som das cigarras enchendo o ar, o cheiro de grama misturado com terra úmida. O primeiro chute foi dado, e o Brasil, sem saber, estava prestes a abraçar uma paixão que se tornaria parte de sua identidade. Cada partida improvisada nesses novos territórios não era apenas um jogo, era um ritual de descoberta. Crianças, adultos, trabalhadores e estudantes encontravam no futebol uma forma de expressão simples e intensa. Uma bola no chão unia todos, apagando diferenças sociais, misturando risos e esforços. Ali, no calor da América do Sul, o futebol encontrava terreno fértil para florescer como nunca antes. Do outro lado do mar, os ingleses que haviam trazido o jogo
talvez nem imaginassem a grandiosidade do que estava acontecendo. Mas em cada campo de terra, em cada chute despretensioso, nascia algo que ultrapassaria os limites da imaginação. O futebol deixava de ser europeu. Agora, ele era mundial. E quando a noite caía sobre os portos e cidades da América do Sul, as luzes das casas se acendiam devagar e o murmúrio das conversas sempre trazia o mesmo assunto. Aquele novo jogo, simples, mágico, fascinante. O som distante de tambores, de músicas populares, misturava-se ao eco de bolas ainda rolando pelos campos. O futebol havia encontrado uma nova casa, e desta vez ele não apenas ficaria, ele floresceria de forma vibrante, tornando-se parte da alma de povos inteiros. O século XIX avançava como uma manhã tranquila que lentamente se transforma em dia. O futebol já não era apenas uma brincadeira solta ou um conjunto de regras rabiscadas em papéis. Ele começava a ganhar endereço, começava a ganhar casa. E essas casas eram os primeiros clubes. Imagine o cenário: grandes cidades industriais da Inglaterra, ruas cobertas de névoa, o cheiro do carvão queimando nas chaminés, trabalhadores indo e vindo, máquinas roncando ao longe. No meio desse ambiente cinzento, surgia algo que trazia cor, entusiasmo e união. Clubes de futebol. O Sheffield Football Club, fundado em 1857, é lembrado como o mais antigo. Pense nele como uma pequena chama em meio ao frio da Inglaterra vitoriana. Reunindo amigos, trabalhadores, jovens cheios de energia, esse clube marcava o início de uma nova fase. Não era mais um jogo ocasional em uma rua qualquer. Era uma instituição. Um grupo organizado, com identidade própria. E ao redor dele, outros clubes surgiram, como se fossem estrelas nascendo em um céu ainda pouco iluminado. O ambiente dos clubes era especial. Pequenos salões com paredes de madeira, cheios do cheiro de cera e fumaça de lamparinas. Bandeiras simples eram penduradas, trazendo cores e símbolos que representavam não apenas um grupo, mas um sentimento coletivo. Ali, jogadores se reuniam antes das partidas, conversando em voz baixa, tomando chá quente, ajustando suas roupas simples, ainda sem uniformes padronizados. O coração batia mais forte. Não era mais apenas diversão. Era compromisso. Era identidade. E do lado de fora, algo mágico acontecia. Pessoas que não jogavam começavam a se aproximar. Crianças curiosas, famílias inteiras, trabalhadores que saíam cedo das fábricas paravam para assistir. O som das chuteiras batendo no chão, o eco dos gritos de incentivo, o impacto da bola correndo pelo gramado improvisado, tudo isso atraía olhares. Aos poucos, o futebol deixava de ser apenas praticado, começava também a ser assistido. O vento que corria pelos campos verdes parecia levar consigo um chamado. Os gritos dos torcedores ainda eram tímidos, mas já havia ali a semente do que se tornaria multidões vibrando em estádios, lotados. Quando um gol era marcado, a vibração coletiva parecia aquecer até o ar frio da Inglaterra. O cheiro da grama, o toque áspero da bola de couro, o suor dos jogadores misturavam-se com a energia invisível da torcida. Uma energia nova, quase mágica. A criação dos clubes trouxe também um novo ritmo à vida cotidiana. Havia dias certos para os jogos, havia preparação, havia expectativa. As pessoas passavam a esperar pela partida como quem espera por uma festa. O futebol tornava-se ponto de encontro, motivo de conversa, fonte de orgulho local.
Cada clube representava uma comunidade e cada vitória era celebrada como triunfo coletivo. Quando a noite caía, depois de uma partida, as ruas ficavam cheias de comentários. O ar frio misturava-se com o cheiro da fumaça que saía das lareiras e todos falavam sobre os lances, os gols, as defesas. Mesmo aqueles que não haviam jogado se sentiam parte da história. O futebol já não pertencia apenas a quem chutava a bola. Ele agora pertencia a todos que se deixavam tocar pelo encanto do jogo. E assim, suavemente, o esporte se transformava, do improviso nas ruas para a disciplina dos clubes, da diversão solta para a identidade organizada, do pequeno grupo de jogadores para a multidão de espectadores. O futebol, ainda jovem, já mostrava que não seria apenas um jogo, seria uma paixão capaz de atravessar gerações. Com o passar dos anos, o futebol já não cabia apenas nas praças, nas ruas ou nos campos improvisados. Ele havia se tornado tão grande, tão vibrante, que precisava encontrar novos caminhos para se expressar. Foi então que surgiram as primeiras competições organizadas na América do Sul. Era como se aquela paixão, até então vivida de forma espontânea, começasse a ganhar moldura, estrutura, um corpo capaz de sustentar o espírito que já pulsava forte nos corações. Na Argentina, um dos primeiros países a abraçar o jogo, já no fim do século XIX, surgiram ligas organizadas por clubes locais, muitos deles formados por comunidades de imigrantes. Os campos começavam a receber mais do que jogadores. Recebiam famílias, vizinhos, torcedores que vibravam a cada lance. O cheiro de erva mate misturava-se ao da grama molhada, enquanto o som dos apitos trazia uma nova cadência às partidas. O futebol agora tinha ritmo, regras e objetivos que iam além do simples prazer de jogar. No Uruguai, a mesma paixão se organizava em clubes que logo se tornariam gigantes históricos. As competições locais ganhavam destaque e cada jogo era acompanhado por cânticos improvisados, bandeiras coloridas e um entusiasmo coletivo que transformava qualquer partida em festa. No silêncio das noites de Montevidéu, depois dos jogos, as conversas ecoavam pelos cafés e praças, refletindo o orgulho de estar construindo algo que passaria para as próximas gerações. No Brasil, o futebol que havia chegado pelas mãos de Charles Miller logo se multiplicava em clubes organizados. Rio de Janeiro e São Paulo eram os principais palcos, e os torneios locais despertavam verdadeira comoção. Os times vestiam uniformes que carregavam símbolos de bairros, de comunidades, de histórias. Jogar e vencer não era apenas conquistar pontos. Era afirmar identidade. Era carregar nas chuteiras a alma de um povo. E assim, pouco a pouco, nascia a cultura dos campeonatos. Uma cultura que reunia não apenas atletas, mas multidões inteiras. Os primeiros torneios tinham algo de artesanal, quase familiar, mas eram conduzidos com tanta paixão que se transformavam em grandes eventos sociais. A cada jogo surgia uma nova história. A cada gol, uma memória coletiva. A América do Sul descobria que o futebol podia ir além do improviso. Ele podia ser organizado, celebrado em torneios que reuniam cidades e, mais tarde, países. As raízes estavam sendo fincadas fundo e dali surgiriam frutos que o mundo inteiro conheceria. Quando o sol se punha atrás dos estádios ainda modestos, o céu se tingia de tons alaranjados e violetas, e o som distante da torcida se dissipava no ar noturno. E naquela quietude suave ficava a certeza:
O futebol não era mais apenas um jogo. Ele agora era uma instituição cultural, um patrimônio compartilhado. O futebol, que nasceu de brincadeiras em campos improvisados e de encontros casuais entre amigos, agora é uma força que atravessa continentes, oceanos e culturas. Ele não é mais apenas um jogo. É uma linguagem universal, compreendida sem precisar de palavras, sentidas sem precisar de explicações. Onde há uma bola rolando, há um coração pulsando. A alegria, a expectativa, a união. Imagine um estádio moderno, à noite, com refletores iluminando o gramado impecável. Mas não pense apenas no brilho das luzes. Perceba o cheiro da grama recém-cortada, o som distante da torcida vibrando, o eco de cânticos que se espalham pelas arquibancadas. Crianças, jovens e adultos de todas as idades, de diferentes culturas e línguas, respiram juntos o mesmo ar de expectativa. Cada lance, cada toque de bola é celebrado como se fosse único e, ao mesmo tempo, compartilhado. O futebol é mais do que competições. Ele é tradição, é memória, é festa, é história viva. Famílias assistem juntas às partidas, bairros se reúnem para torcer, países se emocionam com vitórias e derrotas. Cada gol tem o poder de unir multidões, e cada defesa se torna motivo de suspiro coletivo. As cidades respiram futebol, os países respiram futebol, o mundo respira futebol. E mesmo em silêncio, quando o estádio se esvazia, o que permanece é a lembrança da energia compartilhada, da alegria coletiva. O futebol não exige mais que campos de terra ou bolas de couro simples. Ele encontrou novas formas, novos palcos, novos espetáculos. Mas no fundo, mantém a essência que surgiu na Inglaterra, nos campos de escolas e clubes, a pura e simples magia de um grupo de pessoas reunidas por uma paixão comum. No coração de cada jogador, de cada torcedor, há um fio invisível conectando passado e presente. As primeiras regras escritas, a pena, os primeiros clubes formados, os primeiros torneios locais e internacionais, tudo isso construiu o alicerce do que hoje vemos nos estádios modernos, nas transmissões globais, nas ruas e praças onde crianças ainda brincam de chute a gol. Cada movimento da bola carrega consigo séculos de história, cultura e emoção. E quando o dia se transforma em noite, quando o vento sopra suave pelos estádios vazios e os campos ficam em silêncio, ainda assim, a memória do futebol pulsa no ar. Ele é mais do que esporte, é herança, é paixão, é união. É o elo que conecta gerações, que atravessa fronteiras, que mobiliza corações e que, mesmo em silêncio, continua escrevendo sua história pelo mundo. Enquanto o mundo adormece sobre o brilho das luzes dos estádios ou o calor do sol em campos distantes, o futebol permanece, silencioso, eterno, pronto para despertar a próxima paixão, a próxima torcida, a próxima história. E assim, a magia que começou com uma simples bola e alguns amigos num campo improvisado, continua a inspirar, emocionar e unir a humanidade de norte a sul,
de leste a oeste, em todos os cantos do planeta. E se essa história sobre o nascimento dos times de futebol fez você viajar no tempo e relaxar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui você sempre vai encontrar novas histórias imersivas para descansar, aprender e sonhar tranquilo. Compartilha também esse vídeo com alguém que ama futebol ou que gosta de curiosidades para dormir com a mente leve. Nos vemos no próximo episódio dessa jornada hipnótica.